Então, bom dia, senhoritas e senhoritos. Vamos encerrar o nosso slide sobre o primeiro reinado discutindo esse texto que foi postado para vocês, né? O texto foi retirado, como está na citação aí do slide, desse livro aqui, sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilian Maurice Schwartz, certo? É o texto da página... Ele vai da página 13... vai até 16, certo? Só para a gente ter uma noçãozinha, né, do processo de construção desse país recém-independente. Né? É um livro bem legal, é claro. Você não consegue abordar tudo e todos os temas, né? A gente pode chamar a atenção que ele tende a nos levar a imaginar que tudo que a gente vive hoje é consequência do nosso passado colonial escravocrata, certo? Essa é uma tendência, lembra? A gente fala sempre, o nosso passado interfere no nosso presente, óbvio, né? A gente tem que considerar que existem novos grupos, transformações políticas acontecendo, econômicas, sociais, mas a gente percebe algumas práticas e costumes que remontam a uma leitura desse nosso passado escravista, né? Extrativista, latifundiário, né? Marcado por privilégio e um abismo de desigualdade social. Mas, para discutir o texto, era importante que vocês tivessem lido o texto. Alguém leu o texto? Por favor, me manifestem. Joga limpo, para eu não ficar rodando aqui. Vocês leram o texto ou não? Alguém leu o texto? Olhei, não adianta nada. Alguém leu o texto? Não tem nada grande aí, né? Por favor. O silêncio me diz muita coisa. Me diz assim, não li. Ah, Risa, leu. Já, mas não lembro, né? Dentro da perspectiva aí dos que leram, né? Quem leu gostaria de demarcar algum aspecto importante, né, relevante que tenha achado no texto? E quando a gente lê, a gente marca, né? Escreve. Né? Bom, vamos ver aqui. A gente faz estudo, né? A gente lê, grifa as partes que a gente julga mais importantes, né? A gente grifa as partes que a gente considera mais importantes, tá vendo? E escreve, né? Numa primeira escrita, copia, literalmente, eu faço isso, né? O que eu chamei de mais relevante. E num terceiro momento, lê, grifa, depois copia o que grifou e, por último, né, escreve a análise, o que eu entendi, o que eu deixei ou não entendi. Né? Tem quem vai lendo e já vai escrevendo do lado. Né? O texto fala isso, o texto discute aquilo. Mas é importante fazer esse procedimento de estudo. Estudar é isso. Né? É construção. Então vamos ver aí questões que ele chamou importante no texto. Vamos aproveitar o tempo. Vamos balançar, vamos chamar atenção para algumas coisas. Eu vou ler as partes que eu grifei, que eu achei mais relevantes, mas vocês se manifestem. Então, todo mundo acordado, força, 10 polichinelos, 5 apoio, 14 abdominal. Certo? Vamos lá. Em 30 segundos. A independência política, em 1822, não trouxe muitas novidades em termos institucionais, mas consolidou um objetivo claro, qual seja, estruturar e justificar uma nova nação. Aliás, e como vimos, muito peculiar no contexto americano. Certo? Então, observe, ele já chama a atenção que a independência não trouxe muitas novidades em termos institucionais. O que ele quer dizer com isso aqui? Que não trouxe muitas novidades nos termos institucionais. O que ele quer dizer com isso no texto? Ele não, né? Ela, porque é a Lilian que escreveu. O que ele quer dizer com a independência não trouxe novidades em termos institucionais? O que vocês acham que quer dizer esse trecho?
Qual já é a informação presente aí? A independência. Bora? Se ninguém fala nada, eu também vou ficar quieto. Quando você quer dizer as políticas continuariam as mesmas, o que você está chamando de as políticas? O que são as políticas o quê? O que são as políticas? Como você diz? A monarquia? A estrutura econômica? A organização política, ela vai mudar porque a gente era uma colônia, a gente se tornou independente, né? Você estabeleceu uma monarquia no Brasil, a estrutura econômica permaneceu. O que mais que permaneceu a nível institucional? Quando você fala em estrutura econômica, o que nós estamos falando? Estrutura econômica, o quê? Qual é a estrutura econômica? Escravocrata, o que mais? Latifundiária, o que mais? Mais um. Voltada para o mercado externo, né? Principalmente voltado para o mercado externo. Havia mercado interno? Claro que havia mercado interno no Brasil, óbvio, certo? Óbvio que havia, né? Mas a nossa economia ela se garante nesse mercado externo, certo? E o abismo social, né? A distância social entre os grupos no Brasil, não é? Você vai ter um processo eleitoral onde o voto censitário, né, vai ser reafirmado legalmente, né? Então, olha, na segunda linha nós já temos uma questão para pensar importante, né? Passa despercebido. O que ele está chamando em não trouxe novidades? Ou seja, a independência não promoveu grandes transformações no país, né? E deixou claro o objetivo de estruturar e justificar uma nova nação, né? Como é que funciona? Mas vamos na sequência. A tarefa, se alguém quiser, chama, lembra? A tarefa não era pequena, era preciso redigir uma nova Constituição, cuidar da saúde da população doente, que crescera muito, formar engenheiros para segurar as fronteiras e planejar as novas cidades, judicializar o processo, até então decididos a partir dos costumes e dos poderes regionais, e não menos importante, inventar uma nova história para o Brasil, uma vez que a nossa era ainda basicamente portuguesa. Olha que beleza isso aqui. A tarefa não é pequena, era preciso redigir uma nova Constituição, a Constituição de 1823, lembra? Ela não vai ser aceita, vai ser imposta a Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil, 1824, a Constituição outorgada, imposta. Era preciso, enquanto país independente, cuidar da saúde da população doente e que crescerá muito. Lembra algumas coisas, né? Formar engenheiros para assegurar as fronteiras e planejar as novas cidades. Isso aqui é importante a gente perceber. Judicializar processos até então decididos a partir dos costumes e dos poderes regionais. Percebe, olha só, até 1922 as questões eram solucionadas, questões legais, as infrações legais, os crimes, certo? Eles eram decididos, olha, doido isso, a partir dos costumes, sempre foi assim, então continuará sendo assim, certo? Ou seja, as pessoas que não tinham direito permaneceriam sem direitos. Era preciso mudar isso, certo? Era preciso criar organismos, normas, regras, leis que garantissem direitos, né? E que estabelecessem deveres. Mas nós não estamos dizendo aqui que esses direitos eles vão ser direitos igualitários, não é? Direitos iguais, direitos para todos. Ainda não será. Mas é importante perceber como eram e o que se busca, né? Então as coisas não se dizem a partir dos costumes e dos poderes regionais. Certo? É importante perceber essa questão dos poderes regionais, que dá ideia para a gente que a gente quando começou a discutir, acho que em sala de aula ainda, a gente comentou para vocês, no Brasil havia um grande vazio, né? E havia a ausência do Estado. O Estado é o Estado português, ele está na Europa, certo? Existe uma lei? Existe, é a lei portuguesa, que alguém vai aplicar aqui no Brasil. Mas quem é que fiscaliza a aplicação dessa lei?
né? A dificuldade da fiscalização, da aplicação da lei, a ausência efetiva de um representante do Estado, você vai ter, né? Primeiro as capitanias militares, capitães, depois os governadores gerais, mas esses núcleos de poder dos governadores gerais, por exemplo, né? Eles não conseguem dar conta de todo o território, né? Que apesar de ser um grande vazio, as pessoas estão muito dispersas num primeiro momento, né? E o crescimento das cidades vai aproximando as pessoas? Vai, mas esse governo não consegue enxergar tudo. E na ausência do Estado, o que, que você tem? Poderes paralelos. Né? O grande senhor decide o destino das pessoas naquela sua vida, naquela sua região. Um padre, por exemplo, certo? Então, pessoas vão individualizar a questão do poder baseado nas suas posses, certo? Elas correm paralelamente ao Estado. Fazendo uma relação próxima, é a ideia do o tráfico em algumas comunidades. Não? O Estado não chega lá, certo? O Estado não cuida, não protege aquelas pessoas. Quem é que vai assumir o controle daquela área? O tráfico. Né? O tráfico. O tráfico vai combater o crime. Na comunidade não pode roubar. Se roubar, nós mata, mano. Olha o, Estado, olha o tráfico garantindo a segurança. Aí. A dona Maria precisa de um remédio, eu não tenho dinheiro para o remédio. O tráfico vai lá e compra o remédio para a dona Maria, dá o dinheiro da passagem, certo? E aí você estabelece um vínculo dessas pessoas com o tráfico. O tráfico vai punir o cara que abusou da menina, ou isso não acontece? Vê? É um poder paralelo. O Estado ausente, o tráfico se apropria daquela região, daquelas pessoas, certo? E os filhos daquelas pessoas vão formar um exército desse tráfico. Por aí vai. É uma discussão mais ampla. Né? Mas é importante atentar para esse detalhe. Olha como é que o texto é legal, né? Leva a gente a pensar tantas coisas. É importante inventar a história do Brasil, porque a história que nós temos é a história de Portugal. Certo? É a história de Portugal. Beleza? Bom, eu vou ler o que eu marquei aqui para a gente conseguir discutir tudo. Certo? Aí eu pulei aqui. Tratava-se de inventar uma nova história do e para o Brasil. Lembrando, se alguém quiser se manifestar, por favor, chama aí. E para o Brasil. História do Brasil. Como se as narrativas nela contidas houvessem nascido prontas ou sido resultado de um ato exclusivo de vontade ou do assim chamado destino. Certo? Então, história do Brasil, como se as narrativas nelas contidas houvessem nascido prontas ou sido resultado de um ato exclusivo da vontade do assim chamado destino. Bom, o Brasil nasceu, a história do Brasil. O Brasil nasceu graças a quê? Graças ao espírito aventureiro português que se embrenhou pelo mar, oceano afora, né? E veio para cá em terras desconhecidas, desbravar essa terra e trazer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a esses selvagens que havia. O que seria de nós se não fosse o espírito desbravador dos portugueses? Oh, a gente construindo a história do Brasil, certo? Atrelada aí a fatos heróicos, né? De um grupo, de um indivíduo, certo? A nossa independência, né? A imagem mostra um homem sentado num cavalo branco que empunha sua espada, certo? E renega Portugal. Portugal a qual ele vai ser rei um dia. Né? Nossa história está sendo construída. Olha como que a nossa história está sendo construída. Né? E como é que isso vai acontecer? Sim, a obra dos Lusíadas mostra isso claro, né? O empenho, né, português, a coragem portuguesa no desbravar dos oceanos. Né? Ela deixa isso bem claro. Bem legal. Boa citação. Boa citação. No caso, estou aqui embaixo, a intenção do concurso era criar apenas uma história. Ou seja, foi elaborado um concurso para escolher quem iria escrever a história do Brasil. Né? Uma história que fosse europeia em seu argumento, imperial na justificativa e centralizada em torno dos eventos que ocorreram no Rio de Janeiro. Então está aqui. Ó. Né? Quem vencesse o concurso para escrever a história do Brasil, né? Essa história teria como base, a referência dela seria europeia, ou seja,
uma versão eurocentrista da construção do Brasil, certo? Imperial, que justificasse, né? Olha, você tem um rei, você tem um imperador, né? A construção da história do Brasil tem que girar em torno dele, né? Você não vai escrever uma história do Brasil. Eu sou o imperador, escolho alguém para escrever a história do Brasil. Esse alguém não vai falar mal de mim. Eu tenho que ser o herói. Eu tenho que ser o responsável por tudo de bom que acontece. E se aconteceu alguma coisa ruim, certo? A culpa é do outro. A culpa é do adversário. A culpa é da oposição. Certo? A culpa são daqueles que atrapalham o nosso desenvolvimento. Se não tiver como, se não tiver como eu separar essa coisa ruim da minha pessoa, isso não vai entrar na história. Ai, na ditadura não tinha corrupção, na ditadura não tinha nada disso. É claro que não tinha, não passava no jornal, não podia. Né? Como as pessoas não eram informadas das coisas ruins que aconteciam na ditadura, você cria a sensação de que não há coisa ruim. Tinha não. Ontem eu vi um outdoor nas cidades. Um ano sem corrupção no Brasil. Obrigado, presidente. A sensação que se passa é essa, porque você não apresenta. Percebe? Então você constrói uma história em torno das lideranças. Beleza? Se você não apresenta os erros e os equívocos, aquela pessoa entra para a história como quem nunca errou. Né? Ou uma questão de construção. Beleza? Vamos seguir aí. Eu estou aqui. Dessa maneira, nada mais adequado que a construção de uma história oficial que concretizasse o que, àquela altura, parecia artificial e, além do mais, recente. Um Estado independente nas Américas, mas cujo projeto conservador levou à formação de um império, regido por um monarca português, e não de uma república. Vê? É tranquilo, né? Isso aqui a gente discutiu, certo? A gente proclamou a independência, certo? Aonde quem proclamou a independência era o herdeiro do trono português, da qual nós libertamos o Brasil de Portugal. E ao invés de uma república, a gente implementa um império. Então nós nos livramos da monarquia portuguesa para implementar uma monarquia brasileira. Conversa com o parágrafo anterior que a gente leu, né? Sobre construir uma história fundamentada na versão do império. Né? O primeiro lugar nessa disputa histórica foi para um estrangeiro. Quem vai escrever a história do Brasil vai ser um estrangeiro. Um naturalista bávaro, Karl von Martius. Cientista de ilibada importância. Né? Um alemão, né? Vai escrever a história do Brasil. Ele conhece a história do Brasil. Viveu aqui. Onde é que está escrito isso? Deixa eu ver. Não diz isso aqui. Mas diz assim. Aqui, segue. No entanto, era novato no que dizia respeito à história em geral e àquela do Brasil em particular. Diz aqui, ele não sabe de nada, né? O qual advogou a tese, ou seja, ganhou o concurso defendendo a ideia, né, de que o país se definia por uma mistura sem igual de gentes e povos. Escrevia ele, abre aspas, é ele que está falando, não sou eu. Devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como, no desenvolvimento sucessivo do Brasil, se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento das três raças humanas, que nesse país são colocadas uma ao lado da outra, de uma maneira desconhecida na história antiga, e que devem servir-se mutuamente de meio e fim. Fecha aspas. Chamou a atenção alguma coisa no texto dele? Alguma coisa chamou a atenção? Nesse trecho? De como Karl von Martius enxerga o país? Alguma coisa ele destaca de relevante? O que ele chama a atenção de relevante? O que? Continua. Sim, e o que chama a atenção? Tinha que ter um sonzinho agora para
Vou fazer aqui. Tadã. O que ele chama atenção? Não me deixe na expectativa. Só vai abrir. Você pode considerar essa perspectiva, né? Ele vai abrir esse precedente, dá a entender que ele vai chamar atenção para essa futura análise da democracia racial do Gilberto Freire. Boa chamada, certo? Boa chamada. Porque ele fala da condição das três raças aí, né? Legal, isso quando ele diz assim, ó, jamais vista, desconhecida da história antiga, três raças, né? Se desenvolvendo e servindo-se mutuamente. Olha que bonito isso. Contudo, entretanto, todavia, né? Essa ideia de três raças se desenvolvendo, né? Parece aquilo, ninguém larga a mão de ninguém, né? Eu te ajudo, você me ajuda, e vamos crescer e desenvolver um país justo. Você tem que respirar, né? Quem dera, né? Quem dera. Aí, continua, vamos ver esse desenvolvimento legal que ele apresenta aí, ó. Ele bota assim, utilizando a metáfora de um rio caudaloso correspondente à herança portuguesa que acabaria por limpar, entre aspas, e desenvolver os pequenos confluentes das raças índias e etiópica. Representava o país a partir da singularidade e dimensão da mestiçagem de povos por aqui existentes. O que chama atenção aí? O que chama atenção nesse trecho? Importante esse trecho, né? Vamos chamar atenção? Utilizando a metáfora de um caudaloso rio, correspondente à herança portuguesa, que acabaria por limpar e absorver os pequenos confluentes das raças índia e etiópica. Entende isso? O que nós podemos falar desse trecho aí? Um rio, três raças, né? Aí você tem aqui o rio caudaloso português. Eles estão correndo juntos, os três rios. Mas a tendência é acontecer o quê? Né? Esse rio ele se tornaria um rio só aonde a presença europeia, portuguesa, né? Ela vai fazer o quê? Ela ia absorver esses três, ela vai se impor sobre esses três, esses dois demais de lado, né? É como se esse aqui fosse o do meio rio fosse o português e os dos lados fossem riachos que estão ali interferindo na construção desse povo português no Brasil, né? No fim, sobressai a versão europeia, né? De salvador, conquistador, solucionador de problemas. A ideia de exato, a cultura portuguesa, ela vai sobressair naturalmente, naturalmente. Já se coloca aí na construção dessa primeira história do Brasil a ideia de um superior ao outro, um superior europeu, branco, homem. Estamos construindo. Seguindo aí, tá vendo? Vocês não leram o texto, olha que texto massa para discutir, tá vendo? Texto massa para discutir, vocês comeram música. A essa altura, porém, e depois de tantos séculos de vigência de um sistema violento como o escravocrata, certo? Chama atenção, né? Chama atenção. Que pressupunha a propriedade de uma pessoa por outra e criava uma forte hierarquia entre brancos que detinham o mando e negros que deveriam obedecer, mas não raros se revoltavam, sempre chamando a atenção, né? O negro nunca se submeteu à escravidão, né? Ele sempre reagiu, ele sempre resistiu, certo? É importante também para isso. Então, era no mínimo complicado simplesmente exaltar a harmonia. Ou seja, qual a crítica que está sendo feita aí, né? Vamos só terminar aqui falar do índio aqui também. Além do mais, indígenas continuavam sendo dizimados no litoral e no interior do país. Suas terras seguiam sendo invadidas e suas culturas respeitadas. Então, como é que você vai falar de harmonia entre três raças, certo? Onde uma dessas raças elimina a indígena e escraviza o negro? Cadê a harmonia? Percebe a crítica? Né? Então, a história oficial do Brasil, né, a tradicional, ela mostra isso, né? O homem branco
certo? Enquanto solucionador dos problemas. A, 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 o caso George Floyd nos Estados Unidos, ele chamou a atenção para algo fundamental, né? Que passou por muito tempo desconsiderado pelas historiografias tradicionais, pela história tradicional. Não sei se vocês sabem, mas esse ano que a profissão do historiador foi regulamentada, não era, né? A profissão de historiador no Brasil foi regulamentada em 2020. Você vê como é que a história é importante para os governantes desse país. A profissão de historiador foi regulamentada esse ano. Certo? Olha que doido isso, né? Mas você tem a construção dessa história, né, fundamentada no homem branco. Então, o que o incidente do George Floyd, né, vai chamar a atenção? De como a gente cultua assassino, né? De como a gente cultua assassino. A gente fala da história dos bandeirantes, a história tradicional que eu aprendi, que os pais de vocês aprenderam, que está nos livros de história, enaltecendo bandeirantes como grandes desbravadores. Ignora-se o fato de que aqueles caras eram assassinos, eles matavam os nativos, atropelavam, não é? Eram assassinos, escravocratas, certo? E nós transformamos esses homens em heróis. O herói é aquele modelo que você quer seguir, não é? Importante pensar sobre isso, né? Quem são os nossos heróis, né? Por que eles são nossos heróis? Importante pensar sobre isso. Estão acompanhando a reflexão? Se discordar, se manifesta, por favor. Lembre-se, isso aqui é um espaço democrático, certo? Lembre-se, é um espaço democrático. Bem interessante isso aqui, bem importante pensar nisso aqui e nessa construção de heróis, né? Não está no texto, mas nós estamos chamando a discussão. Nós estamos chamando a discussão. Nem por isso o Império abriu mão de selecionar um projeto que fazia as pazes com o passado e com o presente do Brasil. E que, em lugar de introduzir dados históricos que mostrariam a crueldade do cotidiano vigente no país, apresentou uma nação cuja felicidade era medida pela capacidade de vincular diversas nações e culturas, acomodando-as de forma inequívoca. Ou seja, a nossa história, durante muito tempo, a história que eu aprendi, a história que o pai de vocês aprendeu, a história que geralmente é demonstrada nas propagandas de televisão, não é? É uma propaganda fundamentada do Brasil, né? O brasileiro é sempre visto como um povo agradável, feliz, integrado socialmente, samba, carnaval, futebol, mulatas, né? Assim, o brasileiro é visto assim, né? E os ocorridos nos últimos 4 anos aí, né? Mostram que o brasileiro é muito diferente daquele brasileiro que a gente sempre pensou que fosse, né? Pacífico, feliz, legal. Não, né? A gente tem mostrado uma faceta que a gente sempre escondeu, né? Os monstros saíram do armário, né? A gente tem mostrado aí uma sociedade racista, machista, homofóbica, extremamente violenta, né? Que não quer justiça, ela quer vingança. Bom pensar sobre isso, né? Mas a nossa história, como nós estamos vendo aqui, as nossas primeiras versões de história tentavam mostrar uma integração, uma harmonia, certo? Que não condiz com a verdade. Eu acho que isso está óbvio, né? Como é que você vai falar em harmonia sendo que você tem um povo que escraviza um e extermina o outro? Não há harmonia. A harmonia dá força, só se for, né? Onde eu vou... Aquela ideia assim, aqui é tudo pacífico, porque se você piscar, eu te rebento. Então a paz está aí, né? Bom, se alguém acha que isso está certo, vamos dar sequência. O Estado do Direito entre os autóctones do Brasil. Quem são os autóctones do Brasil? Os autóctones do Brasil seriam quem? Nativos. Certo? Os nativos. Pular de página. Os indígenas, ao desaparecimento, agora optaram por definir o país por meio de uma redentora metáfora fluvial. O que eu usei no começo, né? Ele vai se apropriar.
né, dessa metáfora. Diz assim: 3 longos rios resumiriam a nação. Acompanhe que isso é importante para a gente fechar a discussão do texto. Estão acompanhando aqui? Estou aqui. Grande e caudaloso, formado pelas populações brancas. Outro, um pouco menor, nutrido pelos indígenas. E ainda outro, mais diminuto, alimentado pelos negros. Né? Então, a relação que ele faz é essa. Você tem 3 rios, um forte, um imponente, né? Branco, português, né? Ao lado de 2 menores, frágeis, né? Nativo e negro, certo? Que vão ser absorvidos por esses portugueses, né? Que vai promover a integração desses povos, certo? Na ânsia de escrever seu projeto, o naturalista parece não ter tido tempo ou interesse, certo? Porém, de se informar de maneira equânime sobre a história dos 3 povos que originavam a jovem nação autônoma. O item que tratava do Rio Branco era o mais completo, alvissareiro e volumoso. Os demais pareciam quase figurativos, demonstrando visível falta de conhecimento. Entre aspas, falta esta que era, na verdade, entre aspas, excesso, pois dava conta do que interessava para valer. Contar uma história pátria, a europeia, e mostrar como ela se importaria, naturalmente e sem conflitos, as demais. Certo? Então você vê que existe uma ideia de projeto, né? De construir e repassar uma história que não é história real, que não é história de fato. Certo? É por isso que nos últimos 15 anos, com a implementação e obrigatoriedade de disciplinas como sociologia, filosofia, né, a discussão de textos mais críticos dentro da disciplina de história, né, muita gente nos acusa a esses professores e outros professores, né, de literatura, etc, 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 né, de que há problemas, porque esse tipo de leitura de contestação, de crítica, não era feita, certo? A história que eu aprendi, que os pais de vocês aprenderam, os avós de vocês aprenderam, era uma história de submissão, de sim senhor, obrigado, né? Que tampava, que ignorava todas essas divergências, toda essa desigualdade, toda essa exclusão, toda essa violência da nossa história, certo? E parece que desnudar isso, que apresentar as facetas, né, que foram o lixo que foi jogado para debaixo do tapete, disso de alguma forma parece ofender as pessoas mais antigas, né? Porque você está desconstruindo toda a verdade dessa pessoa, né? Dá ela a sensação de, caraca, eu fui enganado, mas eu não posso ser enganado, certo? As ciências humanas produz isso na gente, essa sensação de que, minha nossa, eu fui enganado a minha vida toda, certo? Ela produz isso. Vamos fechar aqui, nós temos 4 minutos. Ali estavam, pois, os 3 povos formadores do Brasil, todos juntos, mas também diferentes e separados. Mistura não era, e nunca foi, sinônimo de igualdade. Mas eu acho isso muito importante perceber. Tá todo mundo junto não significa dizer que é todo mundo igual. Isso está claro? O fato de você frequentar o mesmo ambiente que outras pessoas não significa que todo mundo ali é igual. Ah, todo mundo está no shopping comprando, não significa que todo mundo ali é igual. Todo mundo ali tem os mesmos espaços, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Olha para dentro da escola da gente, todo mundo que estuda no colégio Castro Alves, colégio particular, é igual. Tem a mesma rede de proteção, são semelhantes, mas não são iguais. Tem melhores, tem piores. Tem gente que luta com mais força, assim, faz um esforço maior para ter e acessar. Então, essa coisa, o fato de estar todo mundo junto não significa que todo mundo é igual. É importante pensar isso de uma forma mais ampla, certo?
Muito bom esse trecho. Aliás, por meio dela confirmava-se uma hierarquia inquestionável e que, nesse exemplo, e conforme revelava o artigo, apoiava-se num passado imemorial e perdido no tempo. Essa era ainda uma ótima maneira de inventar uma história não só particular, uma monarquia tropical e mestiçada, olha que bonito, né? Tropical e mestiçada, como também muito otimista. A água que corria representava o futuro desse país, constituído por um grande rio caudaloso, no qual desaguavam os demais afluentes. É possível dizer que começava a ganhar força, então, a ladainha das três raças formadoras da nação. Então, a nossa história foi construída em torno de um povo, né, europeu, branco, certo? Que vai integrar de forma harmoniosa os outros povos que aqui existiam ou foram trazidos na marra, certo? Constituindo uma nação feliz, justa, certo? Você começa a construir então aí a história tradicional do Brasil, certo? Os livros de história ainda mostram muito dessa história tradicional, certo? A propaganda que a gente recebe ainda mostra muito disso. Né? A história foi mudando, ela foi se adequando, ela foi se desenvolvendo, mas ela ainda tem muito resquício desse tradicionalismo, até porque, né, se a profissão foi regulamentada esse ano, você não tem muito incentivo e apoio para isso. Mas vai fechar o sistema, gente. Deixa eu fechar aqui só um pouquinho.